Você assistiu o último editorial? Se não assistiu, não sabe o que você está perdendo. Eu tratei da briga, a verdadeira guerra que está rolando entre o STF e o Congresso Nacional. O STF fez muitas declarações, disse que é uma afronta, que está sendo intimidado e declarou guerra ao Rodrigo Pacheco. E aí, Rodrigo Pacheco enfiou o rabinho entre as pernas e se acovardou, não é isso? Não, não é isso. E o Rodrigo Pacheco resolveu entrar na briga e peitou o STF. O que vai dar nessa história? Eu vou te explicar tudo isso aqui nesse editorial. Só um recado rápido aqui para vocês. Você viu que tem uma área aí que é para os membros? O que eu estou fazendo? Tem uns vídeos que eu estou colocando só para os membros, explicando sobre que tema eu vou falar. Tá? Então eu solto o vídeo antes de todo mundo. Então se você é membro, você deve ter sido pego de surpresa com um vídeo aí antes explicando, eu vou falar sobre isso, isso e isso no próximo editorial. Então, se você é membro, você já está vendo. Então, se você puder se tornar membro e dar um apoio ao canal, eu te agradeço muito. Mas bora para cima? Vamos começar? Dá uma olhada nessa matéria da CNN. Pacheco diz que PEC não é retaliação e que não admite receber agressões de ministros do STF. Pois é, subiu o tema. Medida que irá para análise da Câmara dos Deputados proíbe a tomada de decisão monocrática que suspenda a eficácia de uma lei. Eu vou explicar isso aqui para vocês já. A proposta de emenda à Constituição que limita poderes do Supremo Tribunal Federal não é uma retaliação, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Abre aspas. Eu não admito que se queira politizar e gerar um problema institucional em torno de um tema que foi debatido com maior clareza possível, que não constitui nenhum tipo de enfrentamento, nenhum tipo de retaliação, afirmou o Pacheco. Abre aspas ainda. E nós jamais nos permitiríamos fazer isso, porque é algo puramente técnico, de aprimoramento da justiça do nosso país, que vai ao encontro de um princípio constitucional que deveria ser aplicado no Brasil. E não é que esse é o princípio que somente a maioria absoluta de um tribunal que pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, prosseguiu. O congressista ainda diz que não admite receber agressões de ministros do STF. Abre aspas. Eu não me permito fazer um debate político, tampouco receber agressões que gratuitamente eu recebi por membros do Supremo Tribunal Federal em razão de um papel constitucional que eu cumpri em busca de aprimorar a justiça de nosso país, através dessa emenda à Constituição, expressou. Sentiram um tom aqui de tensão extrema entre o Congresso e o STF? A Veja também soltou uma matéria dizendo, Pacheco responde ao STF e diz que instituições não são intocáveis. O presidente do Senado comentou o PEC que limita decisões de individuais de magistrados e afirmou que recebeu agressões de ministros da corte. Vamos lá, vamos entender isso aqui? Primeiro ponto. O Pacheco disse, eu não vou aceitar receber agressões de vocês. Primeiro ponto. Segundo, vocês não são intocáveis. A resposta do Pacheco foi mais ou menos assim, eu posso impeachmentar vocês, eu posso abrir o impeachment de vocês. Vocês têm certeza que vocês vão querer entrar nessa briga? E aí, meu amigo, a coisa tá tensa. E aí até o Lula entrou nessa história, porque o líder do governo, Jacques Wagner, enfiou o Lula até o pescoço. Então o que acontece? O STF, que até poucos dias atrás estava com a corda toda. Não, o Congresso não tem força, o Pacheco vai fazer tudo que a gente quer, aqui quem manda na história toda somos nós. Eles estão fazendo uma bravata, estão dizendo que vão aprovar um projeto aí contra nós. Não vai acontecer. Então, o que o STF pagou para ver? Olha, se tentarem, o Lula nos deve muito. Então o Lula vai articular, vai fazer igual fez na CPMI de 8 de janeiro, vai mover aí umas emendas parlamentares e não vai deixar aprovar essa PEC contra o STF. Pois é. O negócio deu tão ruim, mas tão ruim, que aprovou por 52 a 18. Ou seja, 52 senadores disseram, queremos limitar o STF. E o pior, até o líder do PT votou contra o STF. O STF se sentiu acuado
ficou assustado com isso, porque pensou, ué, eu achei que eu estava com a maioria, que nós éramos os bambambãs e mandávamos no Congresso, mas parece que não é bem assim. E aí agora, teceram ali comentários, criticaram, falaram que era ameaça que eles estavam recebendo do Congresso, que isso é autoritário. Pois é, o Pacheco não gostou. O Pacheco está sofrendo muita pressão dos senadores. 52-18 é a prova viva de que o Senado não está nem um pouco feliz com o STF. E aí, aquele reino absoluto do STF que manda em tudo, começou a ruir com o Congresso Nacional, em especial o Pacheco, dizendo, eu posso impeachmentar vocês. Então tomem cuidado, baixem a bolinha. Eu sei que vocês acham que vocês têm poderes demais, mas não esqueçam que o Congresso também tem poder. E aí, o Lira nessa história fingiu que não viu nada, calado. Ó, eu tô aqui me preparando para a COP 2020, não sei o que, das quantas. Eu não quero nem saber dessa treta de vocês, só tô aqui de olho, não vou nem entrar no assunto. Então, a briga hoje é entre o Senado, o STF e o Lula tá no meio ali, levando tiro trocado ali. E aí, quem se manifestou aqui é um dos partidos que está mais se manifestando contra o STF, que é o Partido Novo. O Eduardo Ribeiro, que é o presidente do Novo, disse o seguinte: a reação desequilibrada. Acho que uma palavra perfeita para definir a reação do STF. Desequilibrada, soberba e arrogante dos ministros do STF contra a PEC, que acaba com as decisões monocráticas, só justifica a importância de aprovar. Pois é, o assunto ficou tenso, partidos políticos tomando aqui a iniciativa de fazer, sabe, de jogar mais lenha nessa fogueira toda, e o Pacheco parece que não gostou e que resolveu ter que mostrar que sabe jogar também. Então, mandou a bola de volta e falou, ó, cuidado com o que vocês estão falando aí, STF. Eu também sei que vocês não são intocáveis. Vamos esperar para ver. E agora a gente vai falar do governo Lula. O governo Lula está bem no meio desse fogo cruzado. Só que o governo Lula está no meio do fogo cruzado não só com o Congresso. O Lula vai sofrer grandes derrotas no Congresso nesse final de ano. Por quê? O Lira não está nem aí para o Lula. O Lira quer ver o barco pegar fogo e quer ver o Lula fora da presidência o mais rápido possível. Isso é nítido. O Lira tinha um diálogo muito melhor do que com o Bolsonaro. Isso é fato. A imprensa já acordou, já viu que o Lula não é muito favorável à liberdade de imprensa e já começou a bater de frente com o Lula. Não sou eu que estou dizendo, é a própria imprensa defensora do Lula. Por exemplo, o Fórum, que é uma revista de extrema esquerda, Congresso e imprensa contra o Lula. Pois é, a turma aí da esquerda aí vai ter um debate hoje já está rolando, já rolou o debate aí, criticando que o Lula já perdeu o Congresso, já perdeu a imprensa. O negócio não está nada favorável para o Lula. O Congresso, tanto na Câmara quanto no Senado, já não respeita o Lula. E não respeita, tanto não respeita, que olha só, deixa eu te contar um segredo que eu sei que você já sabe, você acompanha as notícias. Até o líder do PT no Senado desrespeitou o Lula e votou contra o STF, criando assim o maior conflito que o Lula poderia ter. Só para você ver o tanto que o Congresso não está nem aí com o Lula. Tá? Sabe? O dinheiro, eles só querem o dinheiro das emendas. Acabou o dinheiro, o Lula não tem serventia nenhuma para o Congresso. Tanto é que dá uma olhada nessa matéria da Gazeta do Povo, que diz o seguinte: o Congresso prepara uma coleção de derrotas para Lula no fim do ano e desafia sua coordenação política. Pois é, meu amigo, o negócio não está nada fácil para o Lula aqui, tá? O encerramento do ano legislativo se desenha desfavorável para o governo, que vislumbra uma série de derrotas em votações nos próximos dias. O Congresso avança em diversas iniciativas que contrariam planos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além de impor incertezas sobre o destino de outros projetos, a queda de vetos presidenciais e a revisão de portarias ministeriais, juntamente com a ressurreição
de propostas rejeitadas pela atual administração e imposição de novas despesas consolidam uma maior autonomia do legislativo. Vamos lá. Tanto o Senado quanto a Câmara está jogando bomba no colo do Lula. Lula é um cara que age de forma ideológica. Ele tem que agir para a militância dele. A militância que quer a liberação das drogas, a militância que quer o aborto, essa é a militância. Pois é, o Congresso não está dando mínimo moral para o Lula e agora já tem a PEC, que vai ser uma resposta tanto ao Lula quanto ao STF. A PEC, que é de relatoria do Efraim Filho, senador lá da Paraíba, já ia entrar em votação essa semana. Só adiaram porque está faltando o congressista, que eles foram para a COP, tá? Para Dubai, junto com Lula, um monte de congressista, para participar lá, estão bancados com dinheiro público, lógico. Mas o relatório do Efraim já está pronto. Vão criminalizar todo tipo de droga. Resposta ao STF, resposta ao governo Lula. Já tem um projeto de lei que provavelmente vai ser votado no Congresso ainda essa semana, ou seja, na semana que vem, que trata de colocar em todos os medicamentos aborto é crime. Ou seja, para mostrar para o governo que esse papo, essa pauta de aborto, de coisa não está com nada e o brasileiro não quer isso. E, além disso, tem derrubada de veto. Tem outro assunto aqui também que vai colocar o Lula e o STF no meio do fogo cruzado de novo com o Congresso. Vamos lá. Marco temporal. O que é o marco temporal? Presta atenção. O marco temporal é o seguinte. A Constituição foi criada em 1988. Foi feita a Constituinte. A Constituição passada acabou. Jogou, virou poeira. Aí criaram a Constituição de 1988. O índio que estava na Terra a partir de até 1988 era dono da Terra. Índio não podia invadir terra depois de 88 e falar, não, essa terra é minha. E esse é o entendimento do Congresso. Essa foi a vontade da Constituição. O STF mudou essa regra do jogo. O STF falou que esse negócio de marco temporal não existe. Então, tem um fazendeiro, comprou uma terra, investiu na terra, construiu um monte de coisa lá, plantou, está produzindo. Chega uma turma de índio e fala, essa terra é minha. Ah, mas por quê? Olha, achou um cocar aqui. Então, tirou a segurança jurídica do fazendeiro. E aí, o Congresso deu uma resposta. Em apenas alguns minutos, eles votaram o marco temporal e falou, não, índio não pode invadir depois de 1988. E aí, o Congresso votou, tanto Câmara quanto Senado, para você ver que o Lira também não está com muito papo, com o STF nem com o Lula. Aprovaram e vai para a mão do Lula, que tem que sancionar ou vetar. O que é sancionar? Falar, tá tudo bem, eu aceito isso aqui. Ou vetar. Vetar é não, eu não concordo, eu tô com o STF. Adivinha o que o Lula fez? Tá com o STF. Vetou. E aí, essa semana, o Congresso ia avaliar essa derrubada do veto. O que é? É o Congresso falar, Lula, eu não te respeito, eu não tô nem aí se você vetou, eu quero que funcione, eu, Congresso, vou promulgar e vai valer essa lei, sim, e não vem a STF tentar derrubar. Beleza. Matéria do Notícias Agrícolas aqui. O Congresso cancelou essa sessão de análise dos vetos de Lula, do marco temporal e de outros temas todos ruins para o Lula, só porque não tem gente suficiente para votar. Vocês me entenderam? Não é porque, eu não quero fazer isso com Lula. Não, é porque a turma está tudo viajando, não tem gente suficiente para votar. Resultado, se adiaram sem gente suficiente para votar, é porque eles querem que derrube o veto do Lula. Então, na próxima semana, Lula vai ter um monte de derrota. Então, como eu disse, não sou eu que estou falando, é a própria mídia de esquerda. Tanto a mídia quanto o Congresso querem derrubar o Lula. E aí, dá só uma olhada nessa matéria aqui da Gazeta do Povo. Nessa matéria é a opinião da Gazeta. A hostilidade à imprensa livre é incompatível com a democracia. E por isso mesmo, jamais nos foi possível aceitar o discurso que descrevia Lula como o representante democrático na disputa presidencial de 2022. Editorial da Gazeta do Povo. Ou seja, indícios, velhos vícios, já são difíceis de extirpar por natureza.
e são ainda mais quando há o menor interesse em mudar. A hostilidade petista contra a imprensa livre é um desses vícios. A divulgação do escândalo da dama do tráfico pelo jornal O Estado de São Paulo serviu para disparar uma reação tão virulenta quanto antidemocrática e previsível para quem tenha um mínimo de memória histórica. Em vez de sanar todos os erros ou conivências que permitiram Luciane Barbosa Farias, esposa de um dos maiores traficantes da Amazônia, circular com tranquilidade no centro do poder federal, o que líderes petistas, ministros de Estado, parlamentares e formadores de opiniões alinhados com o governo Lula fizeram foi incitar um lixamento virtual contra o jornal e especialmente contra a editora executiva Andressa Matais. Ou seja, o governo Lula, em vez de reconhecer o problema, o governo Lula, em vez de ver que não, realmente não é certo a gente ter trazido aqui uma dama que é envolvida com o crime organizado. Então, olha, a gente vai apurar tudo, vamos ver o erro. Não, o Lula saiu em defesa do Flávio Dino e atacando, juntou a militância inteira para atacar a Folha de São Paulo, tá? O Estadão, perdão. E aí o Estadão fez essa publicação aqui dizendo o seguinte: ao compartilhar a acusação infundada contra este jornal, PT mostra que a prometida defesa da democracia não passava de patranha. Os petistas sempre utilizaram a imprensa livre. Quem fez essa publicação foi o Marcos Polon, que é deputado federal, e disse o seguinte: neste regime auto-intitulado democrático, a verdadeira natureza ditatorial se revela, destacando suas reais intenções contra a imprensa e todo tipo de opinião que se mostrar contrária. O teatro da democracia e do amor está sendo desmascarado, evidenciando a farsa da liberdade do PT. Apesar da profunda indignação diante da trágica realidade brasileira, permanecerei firme na luta contra essa ditadura. Então, resumindo para vocês, o que a Folha de São Paulo, ou melhor, o Estadão, também foi confirmado pela Folha de São Paulo e vários outros jornais, até o UOL, disse foi: gente, o PT mentiu para vocês. Era tudo mentira, não foi nada pela democracia. Passou de uma mentira. O PT não está nem aí para a democracia, é autoritário, é contra a liberdade de imprensa, é contra tudo aquilo que vocês defendiam. Ou seja, acordou tarde, acordou depois que colocou o PT aí. Mas a verdade é que eles entenderam que deram um belo de um tiro no pé. E aí, ainda sobre esse caso da dama do tráfico, mais uma falácia que precisa ser resolvida. Esse aqui é o deputado federal Capitão Alberto Neto. Ele fez a seguinte manifestação: por que a dama do tráfico do Amazonas estava com passagem comprada e sendo atendida pelo Ministério da Justiça? O povo quer saber. Por que eu trouxe em especial o Capitão Alberto Neto? Porque ele é do Amazonas. E aí, a crítica dele é óbvia. Presta atenção que não tem qualquer tipo de ofensa, é uma crítica coerente e educada e que o governo deveria explicar. Como é que a dama do tráfico do Amazonas, lá do meu estado, estava com passagem paga por esse governo? Nós estamos na Comissão de Constituição e Justiça. E é natural convocar o ministro da Justiça para dar explicações. Essa é uma das funções precípuas do deputado: fiscalizar, questionar o governo. Não estou dizendo que o governo está fazendo alguma coisa errada, mas eu preciso ouvir o ministro. Como é que a dama do tráfico do Amazonas, lá do meu estado, estava com passagem paga por esse governo? Não estou acusando o ministro, nós queremos ouvi-lo. E a Comissão de Constituição e Justiça, no item D, ele fala: trata sobre assuntos atinentes ao direito de garantias fundamentais, à organização do Estado, à organização dos poderes e às funções essenciais da Justiça. É normal, o Brasil todo está questionando por que a dama do tráfico estava com passagem paga por esse governo, sendo atendida no Ministério da Justiça. Nós queremos entender isso. E a Comissão de Constituição e Justiça tem esse papel. Então eu vou fazer essa questão de ordem por escrito, presidente, porque fica até um pouco contraditório. O ministro Flávio Dino já esteve nessa comissão para dar explicações
inclusive sobre a ida dele a Maré. Então é muito análogo. E não entendi porque o senhor rejeitou o requerimento da convocação, que não faz parte do seu estilo. Por isso, dessa questão de ordem, para ficar claro, porque nós queremos convocar quando for necessário. Nós não vamos convocar ou convidar apenas por fazer uma oposição chula. Não, nós queremos um país melhor, nós queremos uma justiça melhor, porque a justiça vem padecendo nesse Brasil. Vamos lá, parabéns ao capitão Alberto Neto, foi coerente nas palavras, e aí eu te digo, por que a Comissão de Constituição e Justiça negou receber o Flávio Dino? Esse é o ponto. Há um sentimento de que eles estão blindados, há um sentimento que eles estão protegidos a qualquer nível. Só que esse sentimento começa a cair por terra porque o jogo começa a virar. Essa questão da citada dama do tráfico pegou pesado em cima do governo. Outro caso, que foi ainda pior do que isso, é o caso aqui do Jacques Wagner. Matéria da Jovem Pan, aliados do governo já estão pedindo o afastamento de Jacques Wagner após o voto na PEC do STF. Ou seja, a coisa foi tão pesada, foi tão complicada, que entra na briga aí o próprio petismo, sabe? O próprio governo querendo a queda de um líder do governo, porque o negócio ficou complicado de esconder. Ou seja, tá tão tensa a situação do Lula e ele não consegue disfarçar mais. Tá super tenso. As últimas pesquisas criaram uma bomba, um rombo dentro do governo. Ou seja, menor aprovação, tá péssimo, menor momento, o pior momento de aprovação do Lula. Ninguém está comprando a ideia. A mídia já escancarou. Essa história de era pelo amor, era pela democracia, é uma mentira. O Congresso já comprou briga, o STF já falou que a lua de mel acabou. O que sobra para o Lula? Pessoal, e aí você sabe muito bem o que pode acontecer, né? A vontade do Lira a gente sabe que é impeachment. Se vai acontecer, eu não sei. Matéria do G1, política. Após revés no Senado, Lula indica Leonardo Magalhães para cargo de defensor público da União. Por que após revés no Senado? Cara, ontem aconteceu a prova cabal que Lula não tem força nenhuma dentro do Congresso. Lula queria articular e estava contando que não ia deixar aprovar a PEC para sinalizar ao STF que estava com ele. Não teve força nenhuma, não articulou nada e o STF sofreu uma derrota cachapante. O Lula já tinha indicado um defensor público da União e o Senado rejeitou. É a primeira vez na história que o Senado rejeitou alguém indicado pelo governo. Então, é o governo que indica o advogado-geral da União, é o governo que indica o procurador-geral da República, é o governo que indica o defensor público da União. Eles indicaram o defensor público da União e o Senado falou, não estamos com você, Lula. E agora ele indicou o Leonardo Magalhães, já tem 15 anos de carreira, não é ideologicamente alinhado com o Lula, ou seja, o Senado deu um recado, cara, eu não quero ninguém petista aqui, eu não quero ninguém alinhado ideologicamente aqui com Lula, esse negócio de aborto, esse papinho, eu não quero isso. E aí o Lula teve que voltar atrás e indicar o Paulo Gonet, que procurador-geral da República, que não é alinhado com o petismo, tanto é que tem uma manifestação, um movimento do petismo contra ele, e agora indica o Leonardo para defensor público da União, que também não é um cara petista. Ou seja, ninguém está querendo o petismo dentro do Congresso. Vocês entenderam isso? Pois é, o negócio está tenso. Vamos lá. Prometo que não vou me estender muito, tá? Mas uma matéria que eu quero tratar com vocês. Do Pavinato. Gente, eu tô, sinceramente, consternado com algumas coisas que estão acontecendo com o Pavinato. Estão fazendo da vida do Pavinato um verdadeiro inferno. Agora, mais uma notícia ruim para o Pavinato. Filha de Lampião entra na justiça contra livro de Tiago Pavinato. E ela está pedindo 245 mil de indenização moral e material. O que acontece? O Pavinato fez um livro citando a vida do Lampião, dizendo que é uma grande mentira, né? Virgulino e Maria Bonito, uma grande mentira da esquerda, uma coisa assim. E aí o livro do Pavinato, especificamente, eu já vi alguns trechos em podcasts
onde ele fala do livro, ele fala o quanto o Lampião era alguém, sabe, macabro. Para você ter noção, um trecho que eu vi, tá? O Lampião era tão mau e é considerado como um herói da esquerda. Ele era tão mau que ele chegava nos vilarejos para saquear as pessoas. Ele arrancava a roupa do homem, além de abusar das mulheres até a morte. Ele arrancava a roupa do homem, prendia o escroto, o saco, né, do homem numa gaveta e dava uma faca na mão do cara. A única forma do cara sair era se ele cortasse. Isso aqui foi o Pavinato que falou, eu vi esse trecho, e ele falou que tem testemunha ocular que declara que viu isso acontecer. E esse é o herói da esquerda. Então esse é o teor do livro do Pavinato. Então, a filha do Virgulino, do Lampião, entrou com ação contra ele e está pedindo aí essa indenização no valor de 245 mil por danos morais por causa do livro que o Pavinato escreveu. Bom, então, vocês terão uma noção do que é a esquerda. Vamos lá. Prometo que não vou enrolar muito. Outra matéria para vocês. Matéria da revista Oeste. A Justiça, parabéns à Justiça brasileira, mandou um jornalista que é parceiro do UOL apagar mensagens antissemitas nas redes sociais. Além de participar de evento pró-Hamas, esse jornalista também comparou os judeus a ratos. E aí, a revista Fórum fez uma defesa do jornalista, eu não vou nem citar o nome aqui, né? Fez uma defesa do jornalista e falou que o que está acontecendo é uma censura por parte da justiça. A gente está num momento da humanidade em que a humanidade está pregando o antissemitismo, está pregando o fim dos judeus abertamente. Abertamente. Ontem, uma matéria de uma estudante canadense dizendo que queria que aquilo que aconteceu com os judeus, que o Hamas fez, devia acontecer muitas outras vezes, que aquilo não é terrorismo e que os judeus são como ratos. Pois é. E aí, se a justiça não tomar uma postura sobre isso, é muito complicado. Eu preciso lembrar vocês que a esquerda ficou anos usando as palavras nazismo, fascismo, terrorismo e todos os tipos de ismo que você possa imaginar. Por quê? Para banalizar essas palavras. Para quando eles forem fazer, que é aquela velha máxima, né? Acuse-os do que você é. Quando eles forem fazer, está banalizado. Vamos lá. Eles estão praticando o nazismo abertamente, pregando contra os judeus. Você ouviu eles gritarem nazista, fascista muitas vezes, e a hora que você ouve eles gritarem isso agora, fazer isso, você já está habituado. É uma velha tática desse pessoal comunista, desse pessoal aí, que, sabe, não tem um pingo de empatia pelas pessoas. Então, é uma coisa muito complicada, né? Muito complicada mesmo. Pessoal, eu tinha mais matéria. Às vezes vocês duvidam que eu tenho mais matéria, né? Eu vou até provar. Essa. Tudo isso aqui era matéria que eu ia trazer para vocês. Mas vai ter que ficar para o próximo editorial, porque a gente já bateu meia hora de vídeo, né? De editorial aqui. Mas é isso, tá? Obrigado por tudo. Essas matérias vão fazer parte do próximo editorial. Se eu fosse pegar todas as matérias que eu estudo durante o dia, era pelo menos umas 5 horas de vídeo aqui de live, porque é muita coisa, tá bom? Lembrando a você, se você for membro do canal, você vai ter uma informação sobre o que eu vou falar antes da hora. Eu solto um pequeno vídeo de 1-2 minutos falando, olha, vou falar sobre isso, isso e isso, tá? Só para você saber qual o tipo de conteúdo que eu vou estar trabalhando aqui com vocês. Combinado? Obrigado por tudo, é sempre um prazer estar aqui. Se ficou até o final, coloca no comentário e a gente volta com mais conteúdo para vocês, tá bom? Obrigado.